Você foi ensinada que de duas uma, ou você tem as famosas medidas 90 de peito, 60 de cintura, 90 de quadril e 30 de tornozelo, ou você não está dentro dos padrões estéticos que foram colocados. Isso daí nada mais, nada menos são do que histórias que te contaram para te colocar cada vez mais dentro de uma indústria comercial. Por qual razão? Vamos lá? Isso daí a gente precisa entender também. Porque é muito mais simples, muito mais econômico para a indústria produzirem roupas que caibam em mulheres que têm 90 de peito, 60 de cintura e 90 de quadril. Afinal, é apenas uma ampulheta e com essa ampulheta você tem aproveitamento de tecido. Só que essa não é a realidade, não é a nossa realidade. Cada uma de nós vai ter um corpo diferente, uma maneira diferente. Algumas serão um pouco mais fofinhas, outras serão um pouco mais duras, outras serão uma pera, o famoso formato de pera. Terão um corpo de maçã, um corpo mais quadradinho. Algumas terão um popozão, que eu brinco, estilo, né, bumbum na nuca. Outras terão um popozinho, que vai ter só uma lombinha aqui, tchum, desce todo escorrido e tá tudo certo. E tá tudo certo. Antigamente, nós éramos condicionadas a nos enquadrarmos dentro das caixinhas que eram colocadas. Desde a década de 50 e de 60, né, do século passado, ou seja, 1950, 1960, começou um grande movimento de libertação daquilo que se chamava espartilho, ou se chama espartilho. Até então, tudo aquilo que se usava para sustentação das mamas era literalmente sustentação das mamas, era para trazer as mamas aqui em cima e acinturar o teu corpo, independente do formato do teu tronco e da tua caixa torácica. Isso daí, ao longo dos anos, foi provocando uma série de dificuldades no corpo. Até mesmo alguns estudos mostram o quanto até a década de 50, de 1950, algumas mulheres sofriam de problemas vasculares, problemas de coração, problemas também respiratórios por conta do uso do espartilho, pelo fato dele fazer essa compressão, de fazer essa sustentação das tuas mamas e principalmente fazer a sustentação da tua coluna. E isso, ao longo do tempo, foi ocasionando uma mudança no comportamento. Quando veio essa famosa liberação sexual, literalmente, os espartilhos foram retirados, sutiãs que até então tinham aquela ponta, né? Lembra dos filmes da Marilyn Monroe? Que era um negócio, parecia um pico, desse jeito, assim. Foram liberados, aonde essa pressão que existia na mulher, que vem desde séculos e séculos e séculos atrás, literalmente fez isso. Soltou ela da obrigatoriedade de sempre estar parecendo perfeita. Liberou ela de, e eu falo ela, aquela mulher, de viver dentro das caixinhas. Por isso a década de 60 e de 70, de 1960 a 1970, é conhecida como a grande revolução feminina. A grande revolução feminista, com o uso até mesmo de pílulas anticoncepcionais, que fez a liberação sexual, aonde a mulherada começou a dar feito chuchu na cerca. E assim, eu acabo falando desse jeito porque é somente esse contexto que as pessoas procuram, ou a história te conta. E na verdade, existe um movimento muito maior e um subconsciente muito maior ali. Provavelmente a tua mãe nasceu nessas décadas. Provavelmente aquela mulher que te criou e que você tem como referência, ou pode ser até mesmo uma professora do colégio, ela é desta época, ela é deste movimento revolucionário. E por que eu te coloco este contexto?
Naquele momento, aquelas meninas que estavam passando, que estavam sendo geradas e que viriam a passar pela grande revolução de 1980. E agora presta atenção, minha lindeza, se você nasceu em 1980 e 1990, porque isso te impactou duas vezes. Uma pela pessoa que te criou e por você ter vivido este momento. Então presta bastante atenção. Porque aí o que acontece? Você foi impactada com informações de 3 gerações. Da tua avó, que viveu em 1940 a 1950, que vivia presa, por conta de todo aquele espartilho, sutiãs e cinturas bem marcadas, as famosas cintas. Uma mãe que foi criada nesse momento onde as saias deixam de ser tão esvoaçantes, começam a ser um pouco mais desenhadas, a famosa saia lápis ou até mesmo as mini saias, aonde já não é mais a obrigatoriedade de andar feito um pinguinzinho, e agora ela pode andar mais relaxada, e a cobrança por você ser alguém no mercado de trabalho. Em 1980, aqui no Brasil principalmente, no hemisfério sul, aqui na América Latina, o que aconteceu? As mulheres começaram a ter cada vez mais direitos trabalhistas. Então você foi bombardeado pelo tradicionalismo, pela liberdade e pela necessidade de ser alguém na vida. Percebem a confusão que começou a ser formada na tua cabecinha? E provavelmente você, por mais que você tenha agora nascido em 2000, você seja o famoso millennium, você foi impactada por estes momentos, porque você cruzou com estas mulheres. E existe uma coisa chamada inconsciente coletivo. E muito mais intenso que o inconsciente coletivo é o inconsciente feminino. Porque cada uma de nós estivemos dentro do útero daquela primeira mulher que vivia presa. Você sabia disso? Que você, minha lindeza, já estava no momento do nascimento da tua mãe, no útero dela, nos óvulos dela. E a tua mãe já estava nos óvulos da tua avó quando ela nasceu. E assim vai passando até chegar lá, quem sabe na famosa primeira mulher. Nós estávamos ali dentro. Nós fomos impactadas emocionalmente e energeticamente por todas essas mudanças. Por isso que algumas de nós têm um jeito um pouco mais recatado, e aí eu vou mudar a palavra aqui, não é recatado, mais comedido. Algumas são mais para frentex, outras são mais observadoras. Outras vão preferir com que outras sigam em frente para saber qual o caminho seguro a ir para lá. Tudo isso vai depender das mulheres que te criaram antigamente. As mulheres, a história das mulheres que passaram na tua vida.